Agora me diz uma coisa, você deixou o açúcar de lado? Está comendo menos coisas doces? Deixou de lado ou substituiu? Por que estou te perguntando isso? Porque precisamos ficar atentos aos riscos que os adoçantes artificiais oferecem se forem usados sem moderação. Mas será que existe alguma alternativa para quem é aquele formigão? Quem vai conversar com a gente é a nutricionista Carolina Sommerfeld. Boa tarde, Carol. Olá. Seja bem-vinda aqui no Vem Mais. Obrigada. Carol, você até trouxe algumas alternativas, mas antes da gente chegar, nos produtos que você trouxe aqui na mesa, eu te pergunto, quem é que deve cortar o açúcar? Em que casos eu devo cortar o açúcar? E, para fazer isso, eu substituo por outra coisa ou às vezes pode ter até um efeito pior? Boa pergunta. Então, quem deve usar, o adoçante? O adoçante, ele na verdade foi desenvolvido para os diabéticos, porque os diabéticos não têm a produção da insulina, que é o hormônio que metaboliza esse açúcar, e aí veio como uma opção para a saúde desses diabéticos. Então, quem deve usar adoçante precisa, para ter manutenção da saúde, é o diabético. Outros públicos, outras pessoas que algumas vezes podem ter indicação, são pessoas com muito sobrepeso, muita obesidade ou que estão descompensados, mas ainda assim por períodos bem orientados, não usando como a solução dos meus problemas é o adoçante. Ou seja, cortei o açúcar, seja ele branco, mascavo ou demerara, cortei, mas agora já sei que tem várias outras opções e vou tomar meu cafezinho, vou encher, vou colocar 5 gotinhas daquele ali, não vai dar resultado. Não, pode dar por um período, mas ele sempre tem um efeito rebote, que é um efeito contrário depois, principalmente por tirar tua sensibilidade do doce. O que é isso? Assim, pela grande capacidade de adoçar a mais que o adoçante tem, se comparado ao açúcar, esses que tu citou, demerara, mascavo, o açúcar de coco, as tuas papilas gustativas, elas vão ficando menos sensíveis. Então, depois, quando tu for comer um doce, um açúcar, que foi adoçado com açúcar normal, aquele doce não te satisfaz mais como antes. Entendi. E aí, acaba que você vai querer comer mais quantidades, e aí, em um período mais longo, aquele sobrepeso vai voltar a acontecer. Olha só! E para ou seja, para o corpo no geral, também tem aquela outra questão, Carol, que a gente falava, das coisas artificiais, Se você não consegue ler o rótulo, se tem muita coisa ali artificial, seguramente para a tua saúde não vai fazer bem. Exato. Porque assim, os adoçantes, os sintéticos que nós chamamos, que foram os primeiros desenvolvidos, que tem aspartame, ciclamato, sacarina na composição, até a sacarina, ela está proibida em alguns países já, porque ela vem de um derivado de petróleo que é tóxico. Olha só. E os estudos já mostram a relação desses adoçantes, principalmente da sacarina, com várias doenças, vários tipos de câncer, relacionando também com mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Olha só. Doenças relativos não são tantos assim. Então agora começam a aparecer esses estudos, por esse efeito colateral. Você trouxe aqui, Carol, algumas alternativas, ou seja, o que eu posso então substituir de vez em quando, E tem uma outra questão bem interessante que você me disse, que nem todos os adoçantes podem ser aquecidos, podem ir ao fogo. Isso é importante também, porque eu não sabia. Bem importante, porque eu vejo muitas pessoas, divulgando às vezes receitas, fazendo preparações, e vou fazer um bolo e vou substituir o açúcar por um adoçante e substituir por um adoçante que não é próprio para forno e fogão. Alguns adoçantes, se você aquecer eles, Cris, ele vai liberar substâncias tóxicas. Olha. Por exemplo, esses que têm derivados de petróleo, tem alguns que usam algumas moléculas de cloro para serem desenvolvidos, e esse cloro aquecido, ele causa toxicidade ainda maior para o nosso organismo. Então, assim, na embalagem dos adoçantes sempre está descrito, pode ser usado, forno, fogão. Prestem bem atenção Como esse aqui, nisso. por exemplo, que você trouxe, essa latinha, está escrito aqui, cookie, ou seja, é para cozinhar. Exatamente. Esse daqui também. Isso daqui é o quê? É de stevia? Não, esse aqui, eles são de xilitol, malitol e eritritol. Sim. Que é uma linha de adoçantes natural, derivado de plantas, Natural. Isso. Até com relação aos naturais, Carol, vale lembrar que é um açúcar. Exato. Eu estou ingerindo um açúcar, ou seja, se eu estou no processo que eu quero emagrecer, se eu quero manter o meu peso, ou seja, se eu estou pensando na minha saúde, tudo com moderação, Tudo com moderação. A gente não está falando para cortar 100% a vida, ou seja, a partir de hoje não vou mais comer, a menos que seja um propósito da pessoa, que a gente já viu, inclusive, que o açúcar ele é tão viciante quanto uma droga. Exato. Ou seja, é difícil esse processo.
Mas eu preciso tomar cuidado mesmo com os naturais. Mesmo com os naturais. E esse é um ponto importante porque assim, ó, todos esses naturais que surgem, até a gente teve a sucralose, a gente já teve a própria estévia, né? Quando eles são consumidos a longo prazo, eles também podem causar ressecar vilosidades do intestino. Daí, de novo, salientando, né? Vão com moderação. Então, hoje eu tomo cafezinho o dia inteiro e uso 30, 40 gotas de adoçante durante o dia. É muito? É muito. Diminua as porções de café, né? Troque por outra bebida. Toma sem açúcar. Toma, às vezes, sem açúcar. Vá fazendo esse desmame do excesso do paladar sempre doce, né? Pra gente fechar, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Todo mundo saudável em casa, não tem um diabético, não tem ninguém que está sendo controlado por causa de uma obesidade, ou seja, e eu vou fazer um bolinho, hoje à tarde, para os meus filhos. É melhor eu usar uma meia xícara ou uma xícara de um açúcar mascavo ou um açúcar de merara e colocar nesse bolinho do que ficar usando as coisas artificiais? Com toda certeza. Porque o açúcar mascavo, ele vem da cana de açúcar. Você sabe de onde que ele vem, ele vai ser, você vai metabolizar e você vai absorver. Principalmente para crianças e para nós adultos também, né? Eu indico sempre assim, o que você puder pegar natural, que a natureza oferece, né? Que você sabe de onde vem, sem ter passado por processos sintéticos, sempre vai ser melhor para a sua saúde. Claro, né? Com moderação, você não vai fazer isso todo dia, não vai ser aquele prato que você vai servir toda hora, mas ainda é melhor deixar aquilo que é o natural do que ficar substituindo ou seja, outras formas de açúcar que a gente às vezes pode estar fazendo esse efeito contrário. E deixar esses adoçantes realmente para casos, né, específicos, onde, né, o público, né, a pessoa realmente precise fazer uso. Essa é a recomendação, né, nutricionalmente falando, é melhor. Muito bom. Obrigada, Carol. Obrigada Seja também. sempre bem-vinda aqui no Ver Mais. Obrigada.